Historicamente, o ano de 1989 foi o ápice das atividades de assassinos em série. Foi nessa época que existiu o maior número de serial killers ativos agindo ao mesmo tempo. Os Estados Unidos ocupam a primeira posição de forma isolada, com 3.613 casos documentados de assassinos em série. Em segundo lugar está a Inglaterra, com 176 casos até o ano de 2020. Nessa lista entram apenas os casos com mais de 2 vítimas perpetrados por um único indivíduo. A aparição de novos serial killers caiu vertiginosamente a partir dos anos 2000. Não existe uma causa única para essa queda, e acredita-se que uma soma de fatores inviabilizaram a atuação desses sujeitos, e talvez a principal delas seja o avanço da tecnologia. Comparação de material genético, geolocalização e câmeras por todos os lados tornaram essa prática extremamente arriscada. As chances de que uma segunda ou terceira vítima seja feita antes da captura do responsável é baixa, porém não é zero. No dia 5 de junho de 2003, a polícia chegou a Mount Olivet Road, número 479, em Wyoming. Os agentes que chegaram ao local não sabiam, mas estavam para resolver uma série de desaparecimentos. Encontrando ossos, cabelos e corpos, eles rapidamente perceberam que estavam diante de um serial killer. Hyun Jong-song nasceu e cresceu na Coreia do Sul. Em 1995, ela se mudou para os Estados Unidos, onde ficou conhecida como Cindy. Ela deixou seu país em busca de novas oportunidades, e as encontrou em Virgínia, onde morou com seus tios. Após se graduar no ensino médio, Cindy deu entrada na Universidade da Pensilvânia para estudar artes. Durante o Halloween de 2001, ela participou de uma festa com seus amigos. Eles foram até um local chamado Players Nike Club, localizado em State College, na Pensilvânia. O grupo deixou o estabelecimento aproximadamente às 2 horas da manhã e seguiram para a casa de um deles. O encontro se estendeu por mais 2 horas, entre bebidas, videogame e risadas. Por ser Halloween, todos estavam fantasiados, e a escolha de Cindy foi se vestir de coelho. Já durante as primeiras horas do dia 1º de novembro, ela conseguiu uma carona de volta até em casa. O veículo estacionou em Clinton Avenue, exatamente à frente da casa da moça. Eles se despediram e o carro seguiu viagem. E essa foi a última vez que Cindy foi vista. A jovem compartilhava a residência com outra pessoa, que estava viajando naquele dia. Esse estudante retornou para encontrar a casa vazia, porém sem nada fora do lugar. As portas estavam trancadas e não havia nada que indicasse invasão. Os dias passaram e a ausência de Cindy começou a preocupar a todos. A polícia foi acionada e a garota dada como desaparecida. A investigação começou examinando a casa de Cindy. Os agentes foram capazes de encontrar a mochila que ela usava naquele dia e parte de sua fantasia, o que indicava que ela de fato entrou em casa. Sua bolsa e chaves, por outro lado, não foram encontradas. O passo lógico era que em algum momento mais tarde ela tenha deixado a casa para realizar alguma atividade, levando ao seu desaparecimento. A loja de conveniência mais próxima foi verificada pela polícia, mas infelizmente as imagens das câmeras de segurança não ajudaram. Para essa loja em específico, as gravações eram descartadas após 48 horas por questões de gerenciamento de espaço, e nenhum funcionário se lembrava de ter visto Cindy. Seus e-mails e históricos telefônicos foram verificados, mas também não revelaram nenhuma informação relevante. Recentemente, ela tinha adquirido um notebook pela internet, e o item já estava em rota de entrega, o que tornava muito improvável a hipótese de Cindy ter fugido por vontade própria. O grupo de busca se expandiu para áreas mais isoladas, porém sem sinal da jovem. Ela tinha simplesmente desaparecido. Foi quando algo muito estranho aconteceu. Com o rosto de Cindy espalhado por todos os lados, uma mulher foi até a delegacia. Ela dizia ter visto alguém muito parecida com a garota, sendo forçada para dentro de um carro. Segundo essa testemunha, a mulher estava gritando enquanto era colocada no veículo por um homem. Esse indivíduo teria percebido a presença da testemunha e gritado em sua direção. O problema é que isso aconteceu na Filadélfia, a mais de 320 quilômetros da casa de Cindy, o que dá uma viagem de aproximadamente 3 horas de carro. Como e por que Cindy teria ido até lá era um mistério. De qualquer forma, a testemunha foi capaz de ajudar a polícia com um retrato falado do criminoso. Mas infelizmente, esse foi o final da investigação. Sem suspeitos, contatos ou corpo, não havia mais o que fazer. Os familiares de Cindy se agarraram à esperança e o caso foi arquivado. 2 anos se passaram e a polícia não tinha nenhuma expectativa de resolver o desaparecimento. E o tempo foi gasto olhando para outros crimes. Uma série de roubos estavam acontecendo em Back Mountain, mais a norte da Pensilvânia.
Trata-se de uma extensa área rural pouco visitada, e o rápido crescimento de reclamações sobre roubos assustou a polícia. No dia 25 de março de 2003, às 2 horas da manhã, Ellen Smaca deixou o pub Duggins. Aquele estabelecimento pertencia ao seu tio, e 15 minutos depois, Ellen chegou em casa. Ela trabalhava no pub e tinha conseguido cerca de $600 de gorjeta naquela noite. Ela desceu do carro para encontrar dois homens mascarados à sua espera. A mulher foi abordada na frente de casa e teve de entregar a bolsa. Os criminosos fugiram e Ellen correu para a residência. Foi então que ela percebeu que alguém tinha passado por ali. Os ladrões já tinham invadido sua casa e levado itens de valor, além de bebidas caras. Esse foi apenas mais um caso que chegou à polícia para somar as denúncias crescentes de roubo. Misteriosamente, a bolsa de Ellen apareceu no pub dias depois, obviamente sem o dinheiro. 2 meses depois, sua casa foi invadida novamente. Desta vez, os objetos subtraídos somavam $900. E no ano anterior, seu carro já tinha sido arrombado, seus pertences levados. Ellen estava incrivelmente furiosa quando entrou novamente na delegacia. Ela parecia estar sendo monitorada por alguém. Quando questionada, ela disse que suspeitava de um homem chamado Hugo Zelensky. Eles se conheciam desde o ensino médio. Hugo namorou uma amiga de Ellen no passado e sempre foi conhecido por fazer objetos desaparecerem ao seu redor. Ele sumia de tempos em tempos para voltar gastando como se tivesse ganhado na loteria. Hugo nunca trabalhou em sua vida e vivia apenas de roubos e furtos. Na delegacia, Ellen alegou ter certeza de que ele era o responsável. Ele conhecia a residência, seus horários e já tinha entrado lá com sua antiga namorada. Mas agora, Hugo não estava sozinho. O outro homem mascarado era Paul Weekly, que também tinha um longo histórico criminal envolvendo roubos. Eles se conheceram na prisão e resolveram unir forças do lado de fora. Ambos estavam no radar da polícia, que já investigava a onda de crimes. O relato de Ellen era o que faltava para dar início a uma investigação oficial. Localizar Paul não foi um problema, visto que ele já estava sendo acusado novamente por outros roubos. Ele foi levado a interrogatório, mas negou sua participação no caso em questão, que seria a sequência de roubos na casa de Ellen. Na época, Paul estava usando uma tornozeleira eletrônica, enquanto cumpria a liberdade condicional e já respondia por outros crimes. Durante a conversa, ele fez uma pergunta um tanto suspeita. Ele perguntou se a polícia tinha muitos casos de homicídios não resolvidos na região, e isso chamou a atenção dos investigadores. Aquela era uma pergunta muito específica e não relacionada à investigação, mas que convidou os agentes a se aprofundar mais ainda na vida da dupla. Hugo Marcus Zelensky nasceu no dia 1º de agosto de 1973, de seus pais Ronald e Ruth. E dizer que ele era um jovem problemático não faria jus à realidade. Ele era muito pior do que isso. Ainda na escola, todos os professores diziam que ele passaria o resto da vida na prisão. Ainda no colégio, ele engravidou uma garota, deu início ao uso de entorpecentes e passou a abusar de bebidas alcoólicas. Os vícios foram sustentados por furtos que evoluíram para assaltos. Hugo entrou e saiu da prisão e agora via a si mesmo novamente em uma delegacia. Ele foi questionado sobre a invasão na casa de Ellen, mas negou sua participação. Com suspeitas, mas sem provas, a polícia liberou a dupla de delinquentes. 7 dias depois, Paul ligou para a polícia. Sua situação na justiça estava péssima e ele procurava uma forma de não pagar pelas próprias escolhas. Foi então que ele fez uma proposta. Paul disse que estava disposto a dar algumas informações em troca de uma redução de pena. Sem aceitar ou recusar, os agentes convidaram Paul para uma nova conversa. Por conta de sua tornozeleira eletrônica, ele conseguiu provar que não esteve na casa de Ellen na noite do roubo, mas declarou que, de fato, Hugo seria o responsável, e seu parceiro para aquela ação teria sido Patrick Russen. Segundo o criminoso, os três estavam bebendo quando Hugo e Patrick deixaram o local. Os dois voltaram algum tempo depois com uma certa quantia em dinheiro, além de múltiplas garrafas de bebidas caras, as mesmas subtraídas da casa de Ellen. E para provar que falava a verdade, Paul fez algo inesperado. Ele pediu para que os agentes ligassem para Ellen e perguntassem onde estava o seu diploma do ensino médio. Já sabendo onde aquilo os levaria, os policiais efetuaram a ligação e Ellen não foi capaz de encontrar o documento. Foi então que Paul jogou o diploma da moça sobre a mesa. E como ele não esteve na casa, aquilo provava que sua história era verdadeira. O motivo pelo qual o diploma foi roubado nunca foi revelado, mas apenas seria feito por alguém que conhecia a vítima, talvez motivado por provocações passadas. De qualquer forma, devolver o diploma e revelar o roubo não era o principal objetivo de Paul. Aquilo foi feito apenas para ganhar a atenção dos agentes, e ele conseguiu.
Paul então alegou que Hugo era um assassino em série e que precisava ser parado. De acordo com esse homem, Hugo já tinha tirado a vida de ao menos 2 pessoas: o farmacêutico local, Michael Kolsky, e sua namorada, Tammy Fassett. Ambos constavam como desaparecidos no sistema da polícia. Eles desapareceram sem deixar nenhum rastro, assim como Cindy. Michael se graduou em 1999 e abriu uma farmácia que atendia a região. Em 20 de abril de 2001, a polícia invadiu o estabelecimento como parte de uma investigação. Michael estava sendo investigado por venda de medicamentos controlados sem prescrição médica. As acusações foram confirmadas, ele foi julgado culpado em fevereiro de 2002 e a sentença estava para sair. Michael era casado na época e sua esposa pediu o divórcio ao fim do julgamento. Ele teve seu estabelecimento fechado e estava olhando para um período considerável de prisão. Foi então que ele conheceu Tammy. E dias depois, ambos desapareceram. Na época, a polícia assumiu que Michael teria fugido para não cumprir a sentença. Ele passou para status de procurado e Tammy foi dada como desaparecida. Entretanto, a história mudou com as alegações de Paul. Ele disse que Hugo entrou em contato no dia 5 de maio de 2002 para pedir a sua ajuda para mover 2 corpos de lugar. Michael e Tammy estavam enterrados no terreno de sua antiga escola e precisavam ser transportados para um local diferente. Hugo teria dito que, com a ajuda de Patrick, assassinou Michael e Tammy. Com medo de que seu parceiro o entregasse, ele pediu a ajuda de Paul para mover os corpos, o que apenas substituiu um problema pelo outro, mas de qualquer forma, os corpos foram transferidos para a propriedade de Hugo e enterrados novamente. A investigação, que começou olhando para uma série de roubos, agora encarava uma série de homicídios. E com muitos personagens, os agentes tinham também muito trabalho. Eles resolveram começar por Tammy e foram atrás de encontrar seu último contato. Neste caso, feito por telefone com a própria mãe. Ao término da ligação, Tammy disse que tinha 2 homens querendo falar com ela e desligou o telefone. Esse foi o seu último contato. Para Michael, algo igualmente estranho aconteceu. Durante o processo, ainda antes de ser julgado pela prática ilegal, ele apareceu na casa de seus pais acompanhado por um homem. Esse homem era Hugo Selensky. Michael o apresentou como sendo seu melhor amigo e seus pais não o conheciam. 2 meses após o desaparecimento do casal, Hugo voltou a bater na porta da casa dos pais de Michael. Ele disse que não precisavam se preocupar, pois Michael e Tammy estavam bem. Eles apenas estavam se escondendo da polícia para evitar que Michael fosse preso. Como consequência de sua atividade ilegal, esse homem acumulou uma grande quantia em dinheiro e pediu para que os pais guardassem em casa até o caso se resolver. Hugo ficou sabendo disso e informou ao pai de Michael que estava disposto a transportar parte do dinheiro para seu filho, o que o ajudaria a se manter escondido. Mais especificamente, Hugo pediu a quantia de $30.000. Michael tinha entregue $100.000 para os pais. Como eles já conheciam Hugo, apresentado pelo próprio filho como melhor amigo, o pai de Michael concordou e entregou a quantia para Hugo. Esse evento se repetiu outras 2 vezes, deixando o pai de Michael desconfiado. Ele então escreveu uma lista de perguntas que apenas o seu filho saberia responder, e disse que não entregaria mais dinheiro enquanto não recebesse as respostas. Em sua próxima visita, Hugo não trouxe a lista ou a máscara de melhor amigo, mas uma arma de fogo. Ele recolheu o resto do dinheiro e desapareceu. Com medo de prejudicar o próprio filho, ainda sem saber se Hugo dizia a verdade ou não, o pai de Michael não foi até a polícia, o que permitiu que o criminoso continuasse em liberdade. No dia 5 de junho de 2003, a polícia cumpriu um mandado de busca em uma propriedade na Pensilvânia. As viaturas chegaram em Mount Olivet Road, número 479, guiadas pelas alegações de Paul. Aquela era a casa de Hugo Selensky. Com indicações escritas em um mapa desenhado por Paul, os peritos encontraram os corpos de Michael Kolsky e sua namorada Tammy Fassett. A causa da morte foi declarada como asfixia. Fios ainda estavam enrolados com força no pescoço das vítimas. E esse foi apenas o começo do que foi encontrado naquele terreno. Fragmentos de ossos aparentemente danificados pelo fogo também foram localizados em diferentes lugares da propriedade. Porções de cabelo humano e outros tecidos também foram recuperados. Ao menos 10 vítimas diferentes foram encontradas naquele dia. Entretanto, a grande maioria nunca foi identificada. De quintal a cemitério, cada novo osso retirado da terra adicionou uma nova vítima à lista. Hugo passou de ladrão para serial killer e as algemas se apertaram em seus pulsos. Em casos com mais de um sujeito responsável pelo mesmo crime, a polícia costuma permitir, e até incentivar em certa medida, que eles se acusem. Enxergar a prisão do outro como liberdade própria normalmente termina em confissões e novas evidências, que por sua vez ajudam a investigação a afundar ambos os lados. Descobriu-se então que no dia em que o pai de Michael foi assaltado,
Hugo não estava sozinho. Paul estava com ele. De alguma forma, Hugo conheceu Michael e ficou sabendo sobre o dinheiro. Esse homem então foi sequestrado e torturado para entregar o local onde a quantia seria encontrada. Michael foi amarrado a uma cama e agredido severamente com tocos de madeira, até dizer onde estava o dinheiro. Quando não aguentou mais, ele contou que estava com o pai. Em seguida, Hugo enrolou um fio no pescoço de Michael e assistiu ele morrer lentamente. O mesmo aconteceu com Tammy. Infelizmente, ela foi apenas dano colateral. Hugo Selenski foi preso em outubro de 2003 por duplo homicídio, ainda que uma dezena de vítimas tenham sido encontradas em sua propriedade. Por conta do estágio avançado e de serem apenas fragmentos, era difícil conectá-las a Hugo. A investigação optou por montar um caso sólido contra as vítimas mais recentes, que de alguma forma trariam justiça também para as outras. Do contrário, a defesa iria explorar os casos mais frágeis. Hugo permaneceu preso enquanto essa parte burocrática acontecia. Ele sabia o que tinha feito e sabia qual seria o seu destino. Hugo nunca respeitou regras e essa não seria a primeira. Aproximadamente às 22 horas do dia 10 de outubro de 2003, ele fugiu. Com a ajuda de outro preso, ele foi capaz de deixar a cela e amarrar diversos lençóis, formando uma espécie de corda. O outro preso não foi bem sucedido e escorregou durante a fuga. Ele bateu forte contra o chão e precisou ser levado de helicóptero para o hospital. Os danos causados pela queda deixaram esse homem paraplégico. Hugo, por outro lado, foi capaz de descer e fugir. Ele escalou a cerca e usou um colchão para passar pelo arame farpado. As viaturas da região receberam um comunicado e começaram a procurar pelo criminoso. Cães farejadores também se juntaram à perseguição, mas sem sucesso. Hugo foi capaz de chegar à casa de sua tia a aproximadamente 12 quilômetros dali. Essa mulher o escondeu até o dia seguinte, quando Hugo retornou à cena do crime. Ele permaneceu em sua própria casa, onde cometeu os homicídios, pelos próximos 3 dias, antes de se entregar para a polícia. E o que ele fez nesses 3 dias, ou o que escondeu, nós provavelmente nunca saberemos. Hugo não sofreu acusações pela fuga. De todos os ossos encontrados na propriedade do serial killer, outras 2 vítimas foram identificadas. Frank James, de 29 anos, também conhecido como Rudy, e Adiel Killer, melhor conhecido como Redman, de 22 anos. Ambos eram membros de uma gangue local. A investigação se sentiu confiante em adicionar essas acusações e Hugo foi acusado por mais 2 homicídios. Em março de 2006, Patrick Hussein alegou ter visto Hugo executando Frank e Adi com uma calibre 12. A motivação seria drogas e dinheiro. Por falta de evidências físicas, o julgamento foi anulado, ainda que parte dos corpos tenham sido encontrados no terreno. Ele recebeu acusações relacionadas a incendiar os ossos, mas sua participação nos homicídios não foi comprovada. Orientado pelo advogado ou não, Hugo continuou negando os homicídios. Em 2015, ele foi julgado novamente, desta vez pelo assassinato de Michael e Tammy. Trocando Patrick por Paul, esse julgamento também se baseou bastante no testemunho do ex-amigo. Diferente do serial killer convencional, Hugo não encontrava motivações em parafilias, desejo de vingança contra a mesma imagem ou sede por controle. Não existia um perfil físico ou psicológico para suas vítimas. Seu único motor era o dinheiro. Sem guardar troféus, fotos ou cartas, foi extremamente difícil conectá-lo ao crime. Para a justiça, ter uma pessoa enterrada em sua casa e ter matado essa pessoa são coisas diferentes, ainda que na esmagadora maioria das vezes, uma ação leve a outra. Paul Weekly foi julgado por sua participação como cúmplice no duplo homicídio. Para evitar a pena capital, ele declarou-se culpado. Paul foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Com seu destino selado, ele não tinha nada a ganhar ou perder, e isso ajudou a promotoria a apresentar suas alegações como verdadeiras. Ele disse que tentou desistir do plano quando percebeu que Tammy estava junto de Michael naquele dia, mas foi convencido por Hugo. Esse homem teria convencido Michael de que o ajudaria em seu processo e, de alguma forma, conquistou sua confiança. Em 27 de março de 2015, Hugo Selenski foi julgado culpado por duplo homicídio e vilipêndio de cadáver. Ele foi condenado a 2 prisões perpétuas consecutivas, com um adicional de 120 anos de prisão, com um mínimo de 56 anos em regime fechado. Como esperado, ele realizou apelações, porém todas foram negadas. A última aconteceu em 2023. Sem demonstrar remorso e totalmente incompatível com a sociedade, Hugo exibe fortes traços de transtorno de personalidade antissocial, ainda que não tenha sido oficialmente diagnosticado com essa condição. Até hoje ele mantém sua declaração de inocência enquanto cumpre a previsão de seus professores. Da prisão, Hugo escreveu algumas cartas para a imprensa. Eu estou em um buraco. É uma experiência miserável. É muito difícil para minha família. E é incrivelmente triste como essas mesmas palavras
poderiam ser ditas pelas vítimas, mas ele continua. Estão me pintando como um terrível vilão, e isso é errado. Eu tenho pessoas que me amam, eu não sou um monstro. Quando questionado como os corpos das vítimas foram parar em seu terreno, ele respondeu: essa é uma pergunta da qual eu também gostaria de uma resposta. Apelar para o bom senso de um serial killer não costuma surtir muito efeito, e infelizmente, todas aquelas vítimas permanecem desconhecidas. Seus parentes ainda aguardam por um ente querido, cujos ossos já foram encontrados naquele dia. E uma dessas pessoas pode ser Cindy. Em um dos interrogatórios após a prisão, o caso da jovem foi apresentado para Hugo. Ele reconheceu a moça, mas alegou que quem a matou foi Michael. Ele disse que estavam dirigindo durante o Halloween e confundiram Cindy com uma garota de programa. Ela foi arrastada para o carro e levada até a casa do assassino. Cindy teria sido violentada por ambos pelos próximos dias e trancada em um cofre para morrer asfixiada. Esse nível de detalhes é o que faz crer que Hugo seja de fato muito pior do que aparenta. O corpo de Cindy nunca foi encontrado ou identificado como um dos presentes no terreno de Hugo. Isso interrompeu novamente a investigação, provavelmente pela última vez. É possível que o serial killer tenha utilizado Michael para se gabar de outro homicídio, mas nunca saberemos a verdade. A mulher que disse ter visto Cindy na Filadélfia alterou seu depoimento diversas vezes, quebrando a confiança da polícia. É impossível dizer quantas vítimas Hugo realmente fez. Com uma vida misteriosa e repleta de amigos questionáveis, ele escolheu levar a esperança dos familiares das vítimas para o túmulo. Olhando para uma bússola moral corrompida, ele destruiu incontáveis famílias que sequer sabem como seus entes queridos o conheceram. Hoje, aos 51 anos de idade, Hugo Selenski encontra-se encarcerado no Instituto Correcional Estadual Fayette, na Pensilvânia, enquanto cumpre a primeira de 2 prisões perpétuas.